Olá pessoal, aqui é Flanque Ataídes, do canal Historiando a Verdade. E assistindo à prisão de Michel Temer, né, hoje, a análise política que posso fazer é de que a prisão dele nada mais foi do que uma resposta para a queda da popularidade da Lava Jato. Né? Até porque a Lava Jato até então já estava sendo comemorada ou comparada ou chamada de Lava Lula. Né? E Temer, Moreira Franco e o Coronel não são só as pessoas que existem nesse país para serem punidas. Na verdade, é uma satisfação que a Polícia Federal tenta dar para não poder perder, né, o poder que está usando de abuso de autoridade. Não é? A justiça brasileira hoje desequilibrou, né, a relação dos três poderes do contrato social que diz Rousseau. A justiça manda mais hoje, né, do que as outras instituições. E também não tirar de foco Sérgio Moro, né, porque Sérgio Moro, né, que diz que a lei era para todos, ele não prendeu os amigos dele. E Sérgio Moro foi o juiz do caso Banestado, que foi o maior esquema de corrupção da história do país, e não prendeu ninguém. Não é? E por aí vai. Né? A gente vê Beto Richa na República de Curitiba, ali do lado dele, que não está preso. Nós vemos Geraldo Alckmin em São Paulo, que não está preso. Nós vemos Aécio Neves, que não está preso. Nós assistimos a Zezé Perrella e seu helicóptero com 0,5 tonelada de cocaína não estando preso. Né? E muitos outros personagens que estão soltos. Né? Então é uma tentativa da Lava Jato de não se desmoralizar. E a pior fala hoje, né, que assisti no UOL, foi a do presidente Jair Bolsonaro, que diz que a lei é para todos, menos para o Queiroz, menos para o Eduardo Bolsonaro, menos para o envolvimento com a milícia, e dizer que montou o melhor, né, ministério do país. Como montou? A Damares agora é uma boa ministra. O Vélez, né, Ricardo Vélez, ministro da Educação, que disse que tem que implantar educação moral e cívica para tirar o quê da grade curricular, da matriz curricular brasileira? Um ministro que quer caça ideológica dentro das escolas, perseguir professores ideologicamente? O ministro de Educação não serve para isso. O ministro da Educação serve para garantir bons projetos de educação e um financiamento de uma educação decente. E o pior, né? É um colombiano. E por que é colombiano? Porque no Brasil nenhum intelectual sério voltado para a educação não aceitou trabalhar para o governo, principalmente quando defendiam o projeto de escola sem partido. Né? Como escola sem partido se o próprio governo tem partido? Né? Tem ideologia. Que papo é esse de doutrinação ideológica se o próprio governo é doutrinado ideologicamente? Afinal de contas, inclusive, quase entramos numa guerra com a Venezuela, nosso vizinho, né, nosso país co-irmão, por uma questão ideológica. Dizer, a Venezuela está passando fome, quer levar ajuda humanitária junto com os Estados Unidos, o Haiti fica mais perto, tem muito mais fome no Haiti, leva lá. Né? Ou a CIA faça uma pesquisa no Google, como eu faço, e vai descobrir os 10 países mais pobres do mundo. E vá doar. Né? Então, na verdade, quando você faz uma proposta dessa de doação para a Venezuela, é uma maneira estratégica de enfraquecer o governo. Porque se o exército, naquele momento, deixa entrar, o presidente perdeu a autoridade do exército. E tudo não passa de petróleo. Não tem questão de humanidade com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão pensando em humanidade. Eu me lembro que em 93 teve uma das guerras civis mais sangrentas do mundo, que foi em Ruanda. Foi um mês de guerra civil que mataram 1 milhão de Tutsis num facão. Os Estados Unidos não foi interferir lá porque não tinha petróleo.
Os Estados Unidos derrubou o Iraque porque tinha petróleo. Ah, mas Saddam Hussein era o ditador. Era ditador, mas os Estados Unidos apoiou o ditador na guerra do Irã-Iraque. A Arábia Saudita tem uma ditadura de 1000 anos. Os Estados Unidos apoia. Por quê? Porque serve aos interesses dele. E por que não ataca o Brasil? Não ataca o Brasil porque aqui nossos políticos são lascivos. Né? Eles não precisam atacar, eles entregam o nosso petróleo. Como está acontecendo hoje e como aconteceu no governo Temer. Depois da saída da Dilma Rousseff, o Brasil passou de 33 para 42 o número de bilionários. Mas a pobreza aumentou. Temer prometeu a ponte para o futuro, né, caçando todos os direitos trabalhistas do trabalhador, né, e não gerou emprego nenhum. E o pior, né, afunda ainda mais a economia, por quê? Porque o trabalhador está sem direito, fragilizado, não tem dinheiro para consumir. Se não tem dinheiro para consumir, não circula o comércio. Não circulando o comércio, não circula a indústria. E a pior medida, a PEC 55 de congelamento de gastos públicos. Por quê? Porque nenhum governo sai da crise se o Estado não investir. Qual foi a solução adotada por Franklin Delano Roosevelt, né, através da política keynesiana para sair da crise de 29? O investimento do Estado. O Estado é indutor do desenvolvimento econômico. Aqui não. Aqui eles congelaram o orçamento do gasto público em saúde, educação, mas para pagar juros de dívida pública não. Com detalhe, né? O Brasil paga de juros de dívida pública entre 400 a 700 bilhões por ano para as 10 mil famílias mais ricas do mundo. Aliás, as 10 mil famílias mais ricas do Brasil, né? Que estão pouco preocupados com a classe trabalhadora, pouco preocupados com a miséria. Eles querem o dinheiro deles. Eles são adoradores do Deus dinheiro. Não é? A gente sabe que o golpe da Dilma foi orquestrado justamente por isso, porque o mercado econômico queria a fragilização das leis trabalhistas, né? E a Dilma não assinava. E um outro fator importante, né? Os 76% que a justiça queria de aumento. Né? A justiça brasileira, para quem não sabe, é a justiça mais bem paga do mundo. Juízes, desembargadores do Rio de Janeiro possuem até 60 imóveis e ainda recebem auxílio moradia de quase 5 mil reais. Enquanto muitos moradores brasileiros, né, brasileiros igual os juízes, moram nas ruas. Não tem o que comer. Né? Então, nós estamos indo por um estado de ignorantização, né, ao ponto do governador de São Paulo, João Dória, dizer que o movimento sem teto é criminoso, mas ele invadiu o terreno em Campo de Jordão, não devolveu, foi condenado em segunda instância. E não devolveu ainda. Quer dizer, a lei é para o pobre. E o direito à moradia e o direito à reforma agrária está no Estatuto da Terra da Ditadura, a reforma agrária, na ditadura militar já, e o da moradia está na Constituição. E as pessoas, às vezes, que criticam, né, o movimento sem teto, o movimento sem teto, eles invadem como forma de pressão política para que se cumpra a Constituição. E segundo, eles invadem próprios municipais. Muitas pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer o acampamento do movimento sem teto, muitas pessoas que estão ali, outrora, criticaram o movimento sem teto. Mas hoje a condição frágil da empregabilidade brasileira leva uma pessoa a perder o emprego, e se estiver pagando a prestação de uma casa própria, com a nova lei aí do inquilinato, ou que favorece o financista e não o dono do imóvel, em 2 meses o cara vira sem teto também. Então ali só são pessoas que não tiveram oportunidade. Né, que muita gente chama de vagabundo, porque não consegue analisar que dinheiro tem lastro. Não é? Então, para que muitos, como os 12 ou 13 que ficaram bilionários, muitos tiveram que ficar miserável. Então, algumas coisas precisam ser mudadas no Brasil. E aí eu penso em algumas coisas que melhorariam a questão política, econômica e várias coisas do Brasil. Primeiro, a Previdência não está quebrada. Né? A gente sabe, quem estuda a Previdência não está quebrada.
A Previdência, eles falam que está quebrada porque eles não recolhem todos os impostos que são devidos à Previdência para o sistema previdenciário. Porque não é só o dinheiro que é tirado do nosso salário e a contribuição patronal que vai para a Previdência. Lá vai PIS, CONFINS, lá vai PASEP, lá vai todos os impostos das loterias, lá vai o imposto sobre importações. Né? Então, na verdade, se todo o dinheiro que é recolhido, que está no artigo 95 da Constituição Brasileira, né, que cria os fundos para a Previdência Social, que Previdência Social é saúde, assistência social e seguridade social. Iria, né, o ano passado não teria dado rombo, teria dado superávit. Então, na verdade, eles maquiam o orçamento, tiram o dinheiro da Previdência e, infelizmente, uma medida criada por Fernando Henrique piora a condição, que é a chamada DRU, Desvinculação das Receitas da União, que permite que o governo remaneje qualquer verba carimbada, né, ou obrigatória de qualquer orçamento obrigatório. Então eles tiram 30% do orçamento da Previdência nossa, tiram 30% da saúde e da educação, às vezes para pagar juros para bancos, que é uma dívida que tem que ser auditada. Não é? Então, penso que outra coisa que é muito importante para a mudança do país. Juiz, promotor é poder. Os poderes da República são legislativo, executivo e judiciário. Se o judiciário é poder, ele tem que ser eleito. E não pode ser cargo concursado. Porque você cria, né, um poder burguês de meritocracia. E aí a gente sabe que há muitos anos, muitos fazendeiros, né, contra o movimento sem terra, muita gente endinheirada, mandam seus filhos para as melhores faculdades do país, justamente para entrarem em cargos de juiz, promotor e darem decisões contrárias à classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ultimamente, vem sofrendo várias derrotas do judiciário. Principalmente o judiciário paulista, extremamente reacionário. Não é? Nossa, aqui em Cubatão sofremos várias derrotas, em Santos também o Ministério Público sempre se posiciona a favor do poder e não a favor da classe trabalhadora, e a justiça existe justamente para equilibrar as relações de poder, e não está acontecendo. Né? E volto a dizer, a prisão do Temer é para mostrar que a Lava Jato está trabalhando, mas na verdade não está, né? E que, né, eles deram um tiro no pé, porque acelera-se agora, né, a CPI da investigação da Lava Jato, que eu gostaria que acontecesse. Né? Porque não existe poder e não existe ser humano santo que esteja em cargo público ou judiciário. A gente quer saber, né, até quando a Lava Jato é limpa ou até quando ela é suja. Né? E nada melhor do que uma CPI para investigar. Né? Eu penso que só assim, né, e principalmente uma reforma constitucional que tire todo esse poder extraordinário, porque um juiz, para quem não sabe, a pena máxima que um juiz sofre é a aposentadoria compulsória, com seus direitos. Então, aposentar com salário de 30, 40 mil, com todos os direitos que tem, não é uma punição. Né? É um privilégio. Reforma da Previdência, eu fiz uma gravação ontem no meu canal, Historiando a Verdade. Né? É uma coisa bárbara, né? Eu penso que desumana, né? E que vai colocar, como colocou no Chile, né? O mesmo Paulo Guedes, da Escola de Chicago de Friedman, que está fundamentada no tripé de meritocracia, individualismo e acúmulo. Né? Deixam hoje os chilenos receberem por mês R$600, que é 40% do salário mínimo chinês, que é mais alto do que o do Brasil. Imagine quanto seria, né, 40% do salário mínimo um brasileiro recebendo. Né? E criar um sistema de capitalização para tirar, primeiro, a parte do empresário, porque o empresário, segundo o presidente Jair Bolsonaro, é um coitadinho, né? O Paulo Lemann é um coitadinho, porque ele só tem 29 bilhões de dólares.
de fortuna. Tadinho, dá até pena, né? Josef Safra é outro coitadinho, um banqueiro, que tem a maior casa de São Paulo, com mais de 1.500 metros quadrados. Tudo coitadinho, esses empresários, né? Então tem que tirar a parte de contribuição dele e jogar tudo nas nossas costas, a mais frágil. Porque ele gera um emprego. É mais uma outra deturpação que se colocou na mentalidade da classe trabalhadora. Que quem gera emprego é o trabalho e não o capital. Quem gera emprego é a classe trabalhadora. Porque se não tiver trabalhador, não tem riqueza. E se a classe trabalhadora um dia se conscientizar do seu poder, né, ela governa. E para finalizar, né, eu que sou marxista, né, e que defendo a ditadura do proletariado, baseado no quê? Desde 1789, nós enfrentamos uma ditadura da burguesia que está no poder. É uma ditadura invisível, mas eles sempre estão no poder. Entre no Congresso Nacional, você vai ver lá a bancada ruralista, a bancada são todas pessoas que são de classe média alta. Então é uma ditadura da burguesia, né? Sustentada pela maioria do trabalhador. Então ela facilita não só a vida dela, que na verdade ela é a vassala da elite, dos donos do poder, como facilita a vida dos donos do poder. Ao ponto de, por exemplo, empresário, né, o Lehman, que tem 29 bilhões de patrimônio, ele não paga imposto sobre lucro. Mas o trabalhador paga imposto de renda, imposto sobre o consumo. Ele, se pagar imposto de renda, fatalmente ele vai jogar no preço do produto final. E aí quem acaba pagando é o trabalhador. É esse o Brasil que nós temos hoje, né? E várias mudanças sérias têm que ocorrer. Mas para isso há de se conscientizar a população, né? Eu fico me perguntando como o Brasil conseguiu tirar Suplicy e colocar um coronel, né, apoiador de ditadura no Senado. Como o Brasil conseguiu tirar Lindenberg Farias, que sempre lutou contra o trabalhador, a favor do trabalhador do Rio de Janeiro, e colocar Flávio Bolsonaro acusado de envolvimento com milícia. Né? Eu me pergunto, né, como tiraram Dilma Rousseff, né, que foi caçada ilegalmente. Né? O Temer foi acusado por crimes na presidência. Dilma Rousseff foi uma mulher que foi presa na ditadura militar, torturada durante 3 anos, dos 19 ao 23, e foi chamada de terrorista por quem? Por seres humanos como Carlos Alberto Brilhante Ustra, e aí não fique chocado com o que eu vou falar, né? Que adotava uma das regras da tortura de Carlos Alberto Brilhante Ustra, era colocar camundongos no ânus das pessoas para o camundongo comer todo o seu intestino. Era uma das torturas que existia. E ele é um herói para algumas pessoas no Brasil, né? Pessoas que não merecem receber títulos de seres humanos. Porque eu passei a minha vida toda e sempre exercito isso. A ética centrada no outro. O que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Quem quiser assistir isso tudo aí, eu já coloquei no meu canal, no Historiando a Verdade, não é? E se quiser se inscrever também, eu agradeço de coração, né? Essa semana eu estou construindo algumas ideias sobre... eu tenho que voltar a ler Maquiavel, tenho que voltar a ler Thomas Hobbes, tenho que voltar a ver John Locke, tenho que voltar a ver Rousseau, para mim dar base na fundamentação tanto do nascimento do liberalismo como no nascimento do marxismo, porque é lá em Rousseau que ele vai dizer: o grande problema da democracia representativa é que a partir do momento que o homem cercou uma terra e disse é minha, ali criou-se um problema. Tanto Adam Smith, né, que escreveu A Riqueza das Nações, que eu estou vendo ele aqui, como Marx vão concordar com isso, porque gera desigualdades. Tá bom, pessoal? Um abraço e desculpe aí qualquer lapso, né? Mas que eu tenho que fazer essa análise porque eu vi que a Lava Jato, na verdade, ela está querendo não cair em discreto ao prender o Temer, né? E garanto a vocês que Temer não vai ficar um mês na cadeia.
Daqui a pouco ele está solto na rua, livre, leve e solto. Ok? Um abraço.